Bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos que estão aí assistindo essa mensagem. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma manhã que as misericórdias dele se renovou nas nossas vidas. E estamos aqui hoje por conta de que o nosso pastor está se recuperando, né? Aí já, graças a Deus, está bem melhor. Somos muito gratos pela vida do pastor e continuamos orando, irmão. Vamos continuar orando pela vida dele, pela sua casa também, pela sua família, para que ele esteja logo aí muito disposto a estar trazendo também as mensagens aqui para todos nós, né? Nós agradecemos a Deus a oportunidade, né? Embora seja nessas circunstâncias, mas como sempre a palavra do Senhor deve ser proclamada e falada, né? E vivida por nós. Ela não tem barreiras quanto a isso, né? A gente tem que falar, como sempre, e em todo o tempo, né? A tempo e a fora de tempo. E eu tô com muita saudade dos irmãos, aproveitar aqui para manifestar minha saudade. Tô com muita saudade dos irmãos, de estar na casa do Senhor, de estar no templo ali em Timbaúbas. Mas em breve, acredito que em breve estaremos aí de volta, né? Se não agora, nesse mês, mas enfim, muito em breve, né? Porque a gente tem que ser esperançoso, né? A esperança é algo que não se vê. Então a gente tá esperançoso quanto a isso. Eu sou muito esperançoso que estarei de volta, né? Sempre que eu vou lá e tal, na igreja deixar a oferta, eu fico lembrando dos cultos, né? Mas nossa mensagem de hoje, irmãos, está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 15. É a história de Naamã, um trecho bastante conhecido e que para mim é algo muito precioso, né? 2 Reis, peço aos amados que abram suas Bíblias, né? Aqueles que demoram, podem clicar aí, que demora um pouquinho, pode clicar no vídeo, pausar, procurar, para que a gente possa ler junto, né? Façamos junto essa leitura. 2 Reis, do 5, do 1 ao 15, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra, ou para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Essa passagem é bastante conhecida. E vamos orar, meus amados, para que essa palavra fique guardada aqui no nosso coração, guardada na nossa mente, e que a gente possa trazer as lições que Deus quer que a gente tenha a partir desse texto. Deus amado, Pai Santo, nós te agradecemos, Deus, por mais uma manhã na tua presença, Deus, que as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. E por isso estamos aqui, meu Deus, porque as tuas misericórdias, Deus, se renovaram mais uma vez em nossas vidas, Pai. Nós te oramos, Deus, agradecidos pela tua palavra, agradecidos, Deus, pela oportunidade, Deus, de poder ouvir, de poder falar, de poder, Deus, compartilhar da tua palavra através da internet, através das redes sociais. E nós te pedimos, Deus, também aqui nessa manhã, pela vida do pastor Cícero, pela vida de toda a sua casa, que o Senhor possa estar, Deus, restaurando cada vez mais ali o que o Senhor já começou, Pai. Pois, como ele mesmo fala, Deus, os grandes livramentos são aqueles, Deus, que a gente nem toma conhecimento. Então, Deus, que nós te agradecemos, por isso nós te agradecemos e somos gratos. Também agradecemos pela vida da igreja que está reunida nessa manhã em suas casas, pela vida, Deus, de cada irmão que está aí ouvindo da tua palavra e buscando, Deus, praticar, Deus, buscando estar junto do Senhor todos os dias. Nós te oramos, Deus, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem que a gente leu, né, e viu agora há pouco, aqui lendo a passagem de Naamã, ela para mim é muito preciosa, ela é muito interessante, né, uma das passagens do Antigo Testamento que mais me chama a atenção. E eu gosto muito dessa história de Naamã, as histórias dos profetas Elias e Eliseu, né? Acho que mais de Eliseu do que de Elias, não sei porquê, mas enfim, eu acho legal, né? E essa história, eu gosto muito dela, de Naamã, e esses dias eu passei eu vi ela no canal aqui no YouTube mesmo, da tia Darlene, que é do Ministério Infantil, que alguém me mandou o link, e eu achei interessante a maneira como ela falou, né? Ela contando para crianças e tudo, e a gente até contou também, eu contei para os meninos, né, do Que Discípulos, numa terça-feira que teve, acho que foi na primeira terça-feira que teve, né? Foi na primeira terça-feira, e a gente teve ali contando a história para os meninos, e foi muito bom, né? E eu gostaria de compartilhar também com a igreja agora, né, essa passagem. E como os irmãos já conhecem, mas para aqueles também que não conhecem, falar um pouco, né? Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, como o primeiro versículo fala. E a Bíblia apresenta ele como um homem muito importante, um homem muito poderoso, um homem que tinha riquezas, né, que tinha bens materiais, mas que tinha um problema, né, que tinha uma enfermidade. Ele, porém, né, a Bíblia vai falar que, porém, leproso. Coloca ali essa situação adversa na vida de Naamã. E Naamã vai ter que lidar com essa doença, né? Só que, como a Bíblia, né, a história vai ter uma reviravolta, aí vai ter uma mudança, né? Deus coloca aí uma menina, né, que Naamã havia levado, né? As tropas de Naamã haviam levado essa menina, né, de Israel para outro lugar, né? E essa menina, ela vai ser ali a ponte, né, já falando aqui mais à frente a história, ela vai falar, ela vai ver a situação de Naamã, vai ver que Naamã está doente e vai falar para a esposa de Naamã: olha, se ele tivesse em Samaria, ele ia ver, ele ia se curar dessa doença aí, porque lá tem um profeta de Deus, lá tem um homem de Deus, e ele não ia ficar dessa maneira. E aquela menina fala isso para a mulher, né? Aquela menina fala com muita fé de que Deus haveria de mudar a vida de Naamã, haveria de mudar a situação de saúde de Naamã, a partir do que ele fosse, né? Quando ele fosse buscar a cura lá com o profeta, que é o que vai realmente acontecer. Naamã escuta aquela história daquela menina, né? Aquela menina provavelmente tinha sido criada, né, pela cultura dos seus pais em Israel, e havia escutado, amados, de todas as grandes coisas que Deus fez, não apenas nos dias de Elias, não apenas nos dias de Eliseu, não apenas nos dias dos profetas Samuel,
mas em tudo que Deus já havia feito em todo o tempo anterior. No Êxodo, quando o povo de Israel passou a pé enxuto, né? Em todos os livros anteriores, em tudo que Deus já tinha feito, né? Antes de Eliseu, antes de Elias. Então aquela menina provavelmente já tinha todo aquele conhecimento de Deus e do que Deus tinha feito. Então ela era uma pessoa que realmente conhecia a Deus. Conhecia a Deus pelo que ele tinha feito. E isso me chama a atenção porque ela está ali como uma testemunha, como alguém que está testemunhando do que Deus já havia feito anteriormente. E nós também somos testemunhas do que Deus já fez em nossas vidas, nas vidas dos nossos parentes, em outros tempos. Então nós estamos no presente, nós estamos hoje, né, domingo 14 de junho de 2020, e mais à frente, quando esse vídeo puder ser acessado, somos testemunhas, seremos sempre testemunhas do que Deus já fez, né? Como essa menina também, ali naquele momento, foi usada para ser essa testemunha. Então isso me chama bastante atenção, que essa menina, ela abre a sua boca para verbalizar algo de esperança, né, para a vida de Naamã. E Naamã realmente acolhe aquelas palavras daquela menina como se fosse algo de esperança. Só que Naamã, ele não tinha muita noção de como é que ia acontecer, a quem ele deveria recorrer. Ele só sabia que tinha um homem de Deus em Israel. Ele sabia que Deus tinha feito grandes coisas em Israel. Afinal, o mundo antigo inteiro sabia do que Deus já tinha feito em Israel. As pessoas falavam, e o povo de Deus, o povo de Israel naquele momento, já eram conhecidos pelo que Deus tinha feito, né? Outro dia, falando sobre Raabe na igreja, né? O que é que Raabe escutou? Raabe escutou que Deus tinha feito coisas grandiosas no Egito e que estava vindo com tudo para Jericó, e ela decide ali acolher em paz aqueles espias, né? Como diz Hebreus 11. E aquela menina também ouviu falar daquelas coisas, né? Das coisas que Deus já tinha feito, e mesmo estando numa situação de cativeiro, mesmo estando numa situação de cativeiro não, mas de serviço, né? Aliás, ela estava numa situação de serviço, e mesmo estando numa situação de serviço, né, para a mulher de Naamã, ela resolve ter uma atitude de cuidado com o seu Senhor. Vejam que ela não resolve ter uma atitude de gente reclamona, né, de funcionário que gosta de reclamar do patrão em tudo, né? Muitas vezes a gente tem funcionários que reclamam do patrão em tudo. Mas ela não tem essa atitude, né? Muito pelo contrário, ela tem uma atitude de cuidado. E ela vê ali o seu Senhor naquela situação de lepra, de doença, e ela resolve dar a esperança para ele. Ela diz: olha, em Israel tem um homem de Deus que vai ajudar você. E aí mais à frente é o que Naamã vai procurar. Naamã não sabe a quem procurar, ele procura o rei da Síria. E o rei da Síria também não sabe a quem procurar Israel, não sabe do endereço do profeta, né? Não sabe, enfim, talvez não conheça, e ele manda para o próprio rei de Israel uma carta. E nessa carta ele escreve: olha, se você estiver lendo essa carta, ou quando chegar essa carta, saberá que eu enviei Naamã, meu servo, para que você cure ele da sua lepra. E o rei de Israel, que não era Deus, ele vai rasgar suas vestes em desespero, no ato de desespero, e dizer: acaso sou eu Deus, que posso tirar a vida ou posso dar, para que você envie-me este homem para que eu possa curar ele da sua lepra? Ele quer arrumar uma intriga comigo, né? Pensou o rei de Israel. Porém, né, eu vejo aqui nessa atitude do rei uma atitude de como as pessoas, de como muitas vezes os governantes estão lidando também com a pandemia, né? Ou lidam com qualquer outra coisa, né? Assim, às vezes a gente deposita, às vezes espera que os governantes eles tenham essa atitude, mas eu acredito que não é dessa maneira, né? Que aqui, como o próprio rei de Israel mostrou, né, ele demonstrou uma atitude de rasgar as vestes, uma atitude de desespero, de escândalo, né? De que ele não podia salvar ninguém da morte, ele não podia dar vida a ninguém. Então a gente deve sempre estar buscando, orando por isso também, porque a gente pode entender um pouco como é que estão os governantes hoje, né? Como é que eles estão, se eles estão dormindo, né? Eu acredito que muitos deles vão dormir preocupados, né, com a situação do seu país, com a situação do seu estado, da sua cidade. Então por isso que as nossas orações também devem ser em favor deles, né?
para que eles possam ter, para que a gente possa ter vida tranquila e para que eles também possam ser tranquilos e serem sábios na administração daquilo que Deus confiou a eles, né? Que no caso cidade, estado e países. E aí eu vejo nisso, nessa atitude desses reis, né? E colocando aqui para os nossos dias, fazendo esse paralelo, né? Que a gente deve estar sempre orando para que eles possam estar tendo a tranquilidade no viver, para que a gente para ter sabedoria na administração daquilo que Deus confiou para eles, né? E mais à frente, né, no nossa passagem aqui, no versículo 8, a gente vai ver que Eliseu, né, que era o homem de Deus, ele vai ouvir que o rei rasgou as suas vestes, vai ouvir o desespero do rei, e ele vai dizer: por que você rasgou suas vestes? Deixa que ele venha até mim, e ele vai ver que vai saber que existe profeta em Israel. E Naamã, com toda a sua comitiva, com toda a sua pompa, como homem rico, né, e como homem importante que era, com toda a sua caravana, parou na porta de Eliseu e lhe mandou um mensageiro dizendo, né, e parou na porta de Eliseu, e Eliseu não o recebe, né, na verdade. Estava lendo já o versículo 10. Mas aí ele para e Eliseu não o recebe. Mas aí o que é que acontece? Eliseu diz: vai, banha-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás limpo, né, e ficarás curado. Mas Naamã se indignou, né? Muitas pessoas, quando escutam a mensagem da salvação, elas ficam revoltadas, elas ficam indignadas com o que elas estão ouvindo, porque está ferindo justamente aquilo que elas não queriam fazer, elas não querem fazer, na verdade, né? Não querem atender ao peso, né? Ao que Jesus fala, né? Toma a sua cruz. Elas não querem carregar a cruz, né? Muitas vezes acha que a cruz está pesada, né? E realmente as pessoas agem dessa maneira, porque nós também agimos assim. As primeiras respostas muitas vezes que a gente dá ao Evangelho é uma resposta de revolta, de rebelião, né? De contrariedade ao convite que o Senhor Jesus nos faz. E ele manda que Naamã se banhe 7 vezes no rio. E Naamã fica indignado, né? Diz aqui que ele se indignou. Ele voltou, né, voltou para onde estava voltando, para onde tinha vindo, e não ia mais fazer aquilo, né? Ele disse: poxa, eu achei que ele ia sair e falar comigo e tudo mais. Nós conhecemos a história, como lemos aqui agora há pouco, né? Mas não foi isso que o profeta fez. Muito pelo contrário, ele vai e banha-se ali e ele volta para casa. Mas aí os seus servos, né, os seus oficiais, vai dizer: poxa, rapaz, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não ia fazer se ele tivesse pedido? Então, banha-se ali no Jordão, mergulhe 7 vezes, você não vai perder nada, né, como o nosso pastor gosta de falar. E ele realmente escolhe aquilo ali, escolhe que ele vai fazer aquilo ali, e ele desce e mergulha 7 vezes no rio, e como lemos, ele é curado, ele é restaurado, porque ele ouviu, né, e ele atendeu ali ao que o profeta havia falado. E trazendo um paralelo, amados, com essa passagem de Naamã, com esse fato, com essa atitude, nós temos também uma única maneira, né? A lepra aqui, ela simboliza também, a gente pode usar como símbolo, né? Ela na verdade era real, mas a gente pode aplicar ela como sendo um símbolo do nosso pecado, né? Como símbolo do pecado do homem. Todo homem tem o pecado, né? Romanos 3:23 vai dizer que todos somos pecadores, todos pecaram e destituídos estamos da graça de Deus. Então nós todos somos pecadores e todos precisamos de uma única maneira, né? Assim como o profeta Eliseu falou para Naamã, uma única maneira dele se curar da sua lepra, nós já temos uma única maneira de nos salvar dos nossos pecados, que é Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, né? E para finalizar, amados, nós temos algumas colocações sobre esses personagens, né? Naamã, que era um homem leproso, na cultura de Israel ele não seria nem admitido, não estaria nem nas ruas, porque as pessoas gritariam: leproso, leproso, né? Imundo, olha o imundo aqui. Mas Deus age de misericórdia na vida dele. E o outro personagem também que eu gostaria de falar era sobre essa menina, né? Que são os dois personagens que eu acho mais interessantes nessa história, que é Naamã e a menina. A menina pelo testemunho que ela dá, Naamã pela forma como ele age e como ele vivia naquela época, né? Assim como não existia cura para a lepra, que é a hanseníase naquela época, não existe hoje cura para a Covid-19, né? E a gente pode usar para fazer um paralelo nessas duas histórias, né?
nessa história de Naamã e na história dessa menina. Então, fazendo um paralelo, nós vemos que naquela época não existia cura, porque Deus não tinha permitido que a cura fosse revelada aos homens para a lepra. Assim como hoje Deus ainda não quis que a cura fosse revelada para os cientistas, né? Porque está encoberto, né? Deus deixou encoberto para todos eles, até que Deus mostre, até que Deus haja. Dessa maneira nós devemos orar, devemos buscar ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia, pedir graça, para que Ele possa nos dar o livramento, né? Como o pastor gosta de falar, a gente tem livramentos que a gente nem conhece, nem toma de conta, e esses são os maiores, né? Que ele fala assim. Então eu repito as palavras do pastor, né? E que a gente possa olhar para o que a gente tem vivido hoje como os testemunhos parecidos com o de Naamã, né? Assim como essa menina foi testemunha de um grande milagre, e toda a comitiva de Naamã também foi testemunha de um grande milagre para uma coisa que não havia cura, hoje nós somos testemunhas de coisas grandiosas que Deus tem feito, né? Não só apenas a cura da Covid-19, nós já fomos testemunhas de algo muito maior, né? Nós somos testemunhas vivas de que Jesus nos salvou e nos livrou de todo o pecado, né? Nós somos testemunhas vivas, cada um de nossos testemunhos é prova viva do que Deus pode fazer na vida do pecador, é prova viva daquilo que Deus pode fazer para salvar o homem do seu pecado, para salvar o homem do inferno. Então, que nós possamos olhar para tudo isso, olhar para essa história de Naamã, ver as implicações, as aplicações também para a nossa vida, e olhar em qual personagem a gente é mais parecido, né? Quando eu vi a primeira vez essa história, eu acho que há muito tempo, acho que era apenas um junior, eu ficava olhando para Naamã, que ele levava ali as suas riquezas e queria buscar a salvação através de uma obra que ele estava fazendo, né? Olhava também depois eu fui perceber a história da vida dessa menina, como Deus usa a vida dela ali para agir daquela maneira. Então, são esses personagens e essa mensagem, né, que eu trago hoje para os irmãos, né? É um formato diferente, né? O vídeo é um formato que a gente não está habituado, mas que Deus vai nos dando graça e dando misericórdia, que a gente vai aprendendo e vai trazendo aqui as mensagens para os irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos e que nessa manhã a gente possa refletir, né, sobre o que Deus tem feito no mundo inteiro, que Deus tem feito milagres, Deus tem tem providenciado tudo, e que a gente não precisa se desesperar, a gente não precisa olhar para trás. E se olhar para trás, olhar para o que Deus já fez, olhar para o que Deus já realizou na nossa vida, né? E eu quero orar com os irmãos nessa manhã, encerrando essa mensagem. E logo mais à noite, se Deus quiser, e se Deus assim permitir, estaremos vendo a continuação, né, desse capítulo para os irmãos, né? Oremos. Deus Santo, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma mensagem, Deus, que o Senhor trouxe ao nosso coração, e que Deus, essa mensagem, essa palavra, essa história de Naamã possa ecoar, Deus, no nosso coração, e que a gente possa olhar para as pessoas, Deus, sem preconceito, assim como o Senhor Deus olha para Naamã, que era um homem leproso, que era um homem doente, com uma doença que não tinha cura, mas o Senhor resolveu agir de misericórdia na vida dele, mesmo ele não sendo de Israel, porque o Senhor não tem limites, Pai. O Senhor não tem limites para agir com a tua misericórdia, e o Senhor chegou até nós através de Jesus Cristo, através do sacrifício que ele fez na cruz pelas nossas vidas. Nós somos gratos, Deus, porque hoje temos acesso ao Senhor por causa de Jesus. E é por isso que nós te agradecemos nessa manhã e agradeceremos para todos sempre. No nome dele que oramos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos e até mais.